Bom, boa tarde a todos. Eu vou procurar ser bem direto e objetivo na apresentação. O meu objetivo é que vocês entendam exatamente o que foi implementado no Rio de Janeiro, como foi implementado, para a gente poder passar para a segunda parte, que seria a participação de vocês. Então, vou falar sobre a implantação das unidades de ordem pública, uma política que estamos implementando no Rio de Janeiro. Eu vou dividir a apresentação em 3 partes. Primeiro vai ser o desenho da política pública, o que foi concebido, diagnosticado. Depois, como é que foi implementada essa estratégia. E, por último, algumas mudanças de percurso que eu julguei que seria interessante dividir com esse público. Bom, no desenho a gente vai ver o diagnóstico, o que tinha antes da gente tomar essa decisão da política, depois qual o objetivo, qual a estratégia desenhada, onde o Leandro participou muito, e, por fim, os resultados que nós já temos nesse piloto. Na estratégia tem uma parte piloto, a gente termina com uma parte forte de gestão de resultado, então já tem alguns resultados interessantes para mostrar. Então, vamos ao diagnóstico. O que acontece? A gente tinha uma situação no Rio de Janeiro, para quem foi no Rio de Janeiro nos últimos, vamos dizer, de 3 anos, 4 anos para trás, é da cidade bastante largada, situações de ambulantes, de ocupação de calçada por veículos, de construções irregulares e de lixo, calçadas destruídas. É uma cidade bastante abandonada pelo poder público, uma série de problemas, e a população reconhecendo isso. Então, tem essa pesquisa que mostra que a população estava bastante insatisfeita com o grau de desordem da cidade. O prefeito Eduardo Paes foi eleito, entrou com uma política de choque, a política foi bem aceita, mas ela funcionava ad hoc, e ficava sem um caminho claro de como seria a solução permanente de atuação. Então, esse era o desafio e, obviamente, que a solução passaria pela Guarda Municipal. Só que a Guarda Municipal é uma instituição jovem, 18 anos, apesar de ser talvez a mais antiga do Brasil, não tenho certeza, mas é por aí, ela tinha um monte de problemas. Então, entre os problemas, ela não resolvia nada do que a população pedia a ela, ou metade do que a população pedia, por falta de efetivo, falta de viatura, falta de gasolina, falta de organização e várias outras coisas. Ela não tinha uma estrutura de supervisão e controle e também não tinha uma clareza de quem era responsável pelo quê. Então, por exemplo, se em Copacabana tivesse algum tipo de ocorrência com o trânsito, você não saberia dizer se a responsabilidade era da Inspetoria de Copacabana, do Grupamento Especial de Trânsito, do Grupamento de Praia, do Grupamento de Apoio ao Turista. Então, não chegava nem a ter jogo de empurra, de tão óbvio, de falta de responsabilização que havia. Então, tinha todas essas unidades especiais e a Guarda, uma instituição problemática, onde a gente se impõe a seguinte questão: como resolver um problema complicado como a questão do ordenamento com instituições que estão passando por dificuldades? Problema que deve ser comum também a várias outras cidades e estados do país. O que a gente fez? A gente desenhou uma política pública cujo objetivo era justamente mudar a forma como o espaço era ocupado, de uma forma mais ordenada, através da mudança, de uma consolidação do novo modelo da Guarda Municipal. Então, esse foi o conceito. A Guarda Municipal tinha 5.000 homens e mulheres em rua, era, sem dúvida, a mais capilarizada da Prefeitura, o meio de fazer, além da Companhia de Lixo Urbano, mas aí também eles têm outro objetivo. Então, esse era o caminho. Qual foi a estratégia? Isso aí é uma reportagem do Globo, só para vocês terem noção do que eu estava falando. Aquilo ali, à esquerda, é a bagunça no centro da cidade antes da implantação do projeto. E à direita é uma rua da Tijuca, depois da implantação da primeira unidade de ordem pública. Nessa rua que está limpa, aqui à direita, tinham mais de 70 ambulantes, e vocês imaginem o caos que não era, também com coisas que vão junto com o movimento dos ambulantes. Então, vamos ver essa reportagem. Mas, então, eu vou contar para vocês agora a estratégia. Então, a estratégia primeiro é definir um piloto. Então, tem a ver um pouco com isso que o Leandro falou. A gente definiu um perímetro. Esse perímetro, ele tinha o objetivo de a gente testar um novo modelo para a Guarda Municipal. Então, ali naquele local, a gente vai testar um novo modelo e vai poder usar como laboratório e, dando certo, as boas práticas, exportar para a cidade, territorialmente, e para dentro da Guarda também. Então, a ideia era fazer uma coisa nova. E, principalmente, mostrar que era possível. Então, o Rio de Janeiro passava por esse momento que não achava ser mais possível, um pouco semelhante ao que aconteceu antes da entrada das UPPs, que nunca se achou que algum dia
a gente poderia não ter o tráfico armado dominando os morros do Rio de Janeiro, né? Era assim, não havia mais essa esperança, era considerado uma guerra perdida. Não muito diferente era a questão no asfalto. Dizer que não seria possível aquela cidade voltar a ser ordenada, voltar as calçadas a estarem livres para o trânsito das pessoas. Os carros estacionados pela calçada, uma realidade, e essas outras coisas que eu falei para vocês. Então, tinha que mostrar ser possível passar essa sensação de esperança, de possibilidade. Parte da estratégia, eu vou falar outras coisas, mas foi o superpovoamento desse recorte que foi feito e a aplicação da Guarda Municipal 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, para garantir, ou para ajudar ao sucesso do projeto. Então, a gente elegia uma área problema, nitidamente desordenada. A área escolhida, para quem conhece o Rio de Janeiro, foi uma área no bairro da Tijuca, em torno da Praça Sans Penha. A Praça Sans Penha, ela tem uma estação de metrô, deve passar umas 30 ou 40 linhas de ônibus, tem um monte de ponto de van, ali tem a maior concentração de serviços da cidade do Rio de Janeiro, tem vários prédios comerciais, ela era dominada por mendigos, venda de tudo quanto é tipo, de panfleto, em uma quadra, em frente à Praça Sans Penha, você pegava uns 20 a 30 panfletos, 25 eu contei eu mesmo assim, recebendo, e o chão era um mar, então, de panfletos. Então, essa era a situação, e aí a gente desenha a política, o Leandro atuando como consultor, a gente junto com a Casa Civil, eu nem estava nesse momento, a política é desenhada com 5 pilares transformadores. Primeira coisa é definir um dono para aquele perímetro. Então, um inspetor que será o dono do perímetro. Segundo, um novo guarda municipal, diferente do histórico que a gente vinha trazendo na cidade. Terceiro, usar fortemente tecnologia de ponta, e aí vocês vão ver vários exemplos. Depois, a questão da gestão por resultados, então a gente define alguns indicadores e vai cobrar por eles. E, por último, ações coordenadas com os órgãos. Vou entrar em cada um agora. Então, essa é a área da nossa 6ª UAP. Para quem conhece ali a Enseada de Botafogo e o Flamengo, então ela pega 3 bairros, Flamengo, Botafogo e... Não, Flamengo, Glória e Catete. Cadê minha caneta? Tinha uma canetinha aqui. Não tem mais. Canetinha. Laser. Bom, Flamengo, Glória e Catete, a inteligência da Guarda Municipal mapeou essa área e o inspetor é dono do perímetro. Está para fora do perímetro, não diz respeito a ele, o que dá para dentro é só dele e nenhum outro grupamento entra nessa área. Então, ele passa a ser o único responsável. A gente tinha um problema também, que a diretoria de operações sacava guardas do inspetor. Então, um belo dia ele chegava, vamos dizer que ele tivesse 50 guardas, ele chegava, não, esse dia você só tem 15 guardas, porque vai ter um evento numa outra área da cidade, eu precisei de seus guardas para botar nesse outro evento. Então, também não tinha como responsabilizar ele antes. Então, a partir desse momento, ele é o responsável. O segundo pilar, então, o novo guarda municipal. Então, foram formados 3.000 guardas municipais ao longo dos últimos 2 anos para esse projeto. E um novo manual de operações, novo procedimento de treinamento. A gente vai passar por tudo isso um pouco mais à frente. E muita tecnologia de ponta. Então, vocês estão vendo de fundo aí um mapa georreferenciado, onde você vê os guardas, eles têm esse smartphone que tem um GPS embutido, então a gente localiza no GPS onde eles estão, as demandas da população pipocam no mapa, tem uma sala de vigilância que aquelas meninas que estão ali arrastam a demanda para o guarda, bipa no GPS dele, no smart dele, e ele imediatamente atua. Então, tudo isso aí é tecnologia que foi implementada, aparece um quadrinho ali, a gente tem o nome do cara, o telefone do cara, onde é que ele teve, como é que está a bateria do rádio dele, e todo o controle é feito dessa forma. Então, nesse smartphone, ele registra ocorrência, coleta informações, faz multa de trânsito, tem o GPS, eles todos têm rádios em duplas, a sala de vigilância e um sistema de informação, um business intelligence. Gestão por resultados. A gente tinha os indicadores de performance e mensalmente fazemos essa reunião em que cada unidade de ordem pública vê como é que ela está caminhando os indicadores e aí ela tem que se explicar. Então, pode passar a próxima? Aqui a gente vê ao longo dos meses como é que cada uma das unidades está caminhando em cada indicador. Então, bolinha verde, bolinha vermelha, os inspetores se explicam como é o Compstat, mais à frente a gente vai ver, tem até uma foto. E, finalmente, a ação coordenada com os órgãos. Então, a ideia é a seguinte, o que o guarda pode fazer, ele faz. O que ele não pode fazer, ele comunica, ele notifica, ele tem que dar o jeito dele. A ação dele não termina onde ele não pode resolver. Então, no caso de uma desordem em que ele possa ser mais proativo, pode passar o próximo,
que é o caso, por exemplo, de ambulantes causando algum tipo de tumulto, ou de bares e restaurantes ocupando as calçadas com mesas, ele notifica e isso vai para os outros 2 órgãos que, dentro da prefeitura, cuidam disso. No caso de questões de conservação, como tem aí, o lixo, poda de árvore, acolhimento de população de rua, ele simplesmente notifica, tira uma foto, eventualmente, não da população de rua, mas do restante, ele tira uma foto com o smartphone, aquilo cai numa central, que já manda para o órgão, e aí, pelo menos, eles têm como cobrar o órgão, mostrar para o prefeito que muita coisa foi enviada ao órgão, e é o nosso mecanismo interno de cobrança. Isso ainda não está legislado, mas já funciona. Bom, os resultados que a gente esperava ter era maior e mais ágil atendimento à população, queda dos índices de pequenos delitos, principalmente roubo e furto, aprovação do projeto Parte da População, aumento da sensação de segurança e aumento na percepção do ordenamento, para poder seguir com o piloto. Então, a gente fez pesquisa de opinião e também tirou alguns dados do sistema. Então, em 2010, como eu falei, a Guarda não atendia, ela atendia somente a metade do que era demandado a ela. Em 2011, entrou o programa 1746 da Prefeitura, que é um número único para o qual você liga, a Prefeitura resolve tudo no Rio de Janeiro, ou se propõe a resolver tudo, pelo menos. Em 2012, já estava um ano maduro do projeto das unidades de ordem pública. Só uma coisa, Bruno, isso é o resultado da UOP Tijuca, né? Isso é só da UOP Tijuca. Tá, então, isso é da UOP Tijuca, a gente fez esse levantamento quando completou um ano de programa, a primeira unidade foi em abril de 2011, e isso aí foi já em abril de 2012. Então, o tempo de atendimento também caiu de 5 horas para 1 hora. O guarda tem que chegar em até meia hora no local, eles normalmente chegam antes disso. Aí, os roubos e furtos na região em torno da área, obviamente, tem um componente importante aí das UPPs, das delegacias, da Polícia Militar, mas não deixa de ser um dado bastante expressivo. A gente ainda não tem cruzamento com outras áreas, mas o dado é forte. E aí, na pesquisa de opinião, dos que conhecem o programa, 73% achou bom ou ótimo. A questão da sensação de segurança, 41% disse que aumentou a sensação de segurança, a outra parte disse que não mudou, e 8% percebeu que diminuiu. Com outras experiências que nós temos, o número se mantém mais ou menos constante, ninguém percebe nenhuma modificação. A gente tem a vantagem que a gente está fazendo agora, a cada bairro a gente faz pesquisa de opinião. Então, a gente pode usar as pesquisas de opinião pré do bairro seguinte como referência das pesquisas de opinião pós do bairro anterior, para ver que não está tendo uma mudança tão grande na cidade, nessa direção. Então, o programa é que dá esse resultado. E para medir desordem, que é uma questão muito difícil de você avaliar, a gente faz perguntas do tipo, com que frequência o senhor se depara com ambulantes irregulares ocupando as calçadas? Então, antes da implantação na Tijuca, nós tínhamos uma resposta de 57% para todo dia ou quase todo dia, caiu para 20%. A mesma coisa em relação ao estacionamento irregular. Quer passar? Não, então antes. Já foi, né? Volta um. Estacionamento irregular, carros da calçada era 62 foi para 14, depois 57 para 20, e barulho até tarde da noite, que é o de 22 para 4. Então, são resultados para a gente, pelo menos, bastante expressivos do sucesso da política. Ok. Mas, então, eu mostrei o desenho e mostrei um pouco do resultado. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco da implementação, como é que a gente fez isso enquanto grupo de trabalho, enquanto secretaria. Então, primeiro, um concurso público que a gente mudou um pouco a questão do modelo de seleção, avaliar menos a capacidade intelectual e muito mais a capacidade operacional do guarda, para aquilo que ele vai realmente ser aplicado. Então, o guarda, ao longo do curso, o curso teve uma exigência maior, ele pôde ser descartado os que não serviam e colocado os que serviam. Essa é uma turma de mais ou menos uns 1.000 guardas sendo formados, e ali eu estou com... Foram 3.000 ao longo desses 2 anos últimos. Não, passou um, acho. Aí. Então, além disso, o treinamento foi remodelado. Qual foi a grande mudança no treinamento? Ele passa a ser em cima dos procedimentos operacionais padrão. Então, não havia uma forma, como não há na maioria das guardas e polícias do país, não é isso, Leandro? Uma forma de atuar. Ele sabe que ele tem que atuar, sabe o que ele tem que resolver ali, mas ele tem a forma de atuar. Então, foram definidos procedimentos operacionais padrão, que a gente vai ver no próximo slide como é, que ele passa a ter uma forma padronizada de atuar. Todos têm que agir da mesma forma, segundo o que eles são treinados e o manual que foi concebido. Além disso, um respaldo legal para ele, houve decretos e resoluções. A gente ainda está trabalhando na questão da lei, depende também de emenda constitucional, né? O guarda, obviamente, ele é proativo e ele está atuando no controle e na fiscalização das posturas municipais, essas que a gente elege e coloca nesses procedimentos.
O procedimento, então, ele diz o quê? O que ele vai fazer e como ele vai fazer. O que você quer é condicionar o guarda. Você bota as boas práticas no treinamento do que ele tem que fazer. Você não diz para ele, ele tem aula de direitos humanos, mas o enfoque de direitos humanos está dentro da prática, não está no conceito. O enfoque até para ele se proteger. Você tem que se proteger. Não, você vai ficar a tantos metros, você vai agir dessa forma. Então, está tudo detalhadinho como é que ele tem que fazer para nem abusar da autoridade dele e nem também se expor a riscos. Então, basicamente, ele traduz o que a gente quer operacionalmente em termos de normas, e ele segue essas normas. Então, a gente vai ver... Oi, posso ir? Foi? Isso. Então, ele tem duas partes, esse manual. A primeira parte é a parte geral, em que situações que ele atua, como ele se aproxima, o que ele tem que falar, como é que ele se apresenta e tal. E a segunda parte é específica para aquela situação, se for uma fiscalização, uma condução à delegacia, uma apreensão, um uso de algema, e assim por diante. Então, esse é o POP. A segunda coisa que a gente se preocupou muito na Secretaria foi a questão da liderança. Então, a gente buscou dentro da guarda quem seria um inspetor ideal. Então, rodamos ali todos os inspetores e guardas, encontramos um sujeito chamado Souza, que era o coordenador do grupamento especial de praia, do GEP. E o cara era excepcional, realmente, fez uma super diferença, o Souza, no projeto. E ele comprou tanto o programa que ele dormia na base durante os primeiros meses, 2 primeiros meses de projeto, ele dormia na inspetoria, quase não foi em casa, que ele queria que desse certo, ele enxergou no programa essa possibilidade do programa dar certo. Depois de um tempo, a gente viu que a gente precisava de outros líderes, não tinham tantos líderes disponíveis, a gente teve a necessidade de criar, então, esse curso de formação de liderança que a gente aplicou nos outros inspetores para seguir um modelo de gestão de competência e outros elementos que a gente colocou. Além disso, uma decisão muito importante do secretário foi de montar uma equipe de gestão. Então, eu fui trazido, o projeto foi concebido na Casa Civil, eu fui trazido para dentro da Secretaria, como subsecretário de Planejamento, e desde o início botei uma pessoa como gerente de projeto e outra como gerente de processo. Então, enquanto tinha uma pessoa e uma equipe direcionada a construir o projeto, instalar as unidades e montar aquela operação, dar o start, tinha um outro grupo de pessoas fazendo monitoramento do processo. Então, não deixava os indicadores caírem, não deixava os dados pararem de chegar e ia em campo. Então, eram esses dois elementos, o pessoal de projeto e de processo, que garantiam a continuidade, porque, obviamente, a suposição das pessoas é que era mais uma daquelas políticas que vêm e vão, e que vão morrer na praia, etc. Outra coisa, a gente fez um alinhamento forte com o planejamento estratégico da cidade. Nós temos a vinculação de uma das metas lá no plano estratégico, no acordo de resultados, e estabelecemos também um acompanhamento muito forte. O projeto tinha 4 tipos de reunião. Uma reunião estratégica, da qual participava a Brava, inclusive, a Casa Civil, e o secretário e pessoas do nível estratégico da Prefeitura. Essa reunião a cada mês, 2 meses, para definir o direcionamento do projeto. A reunião de acompanhamento do projeto, uma reunião padrão de acompanhamento, era praticamente semanal, hoje em dia está a cada 3 semanas. Reuniões técnicas, foram 50, 60 reuniões técnicas sobre trânsito, sobre acolhimento, sobre integração, sobre software, Sete Rio, Conlurb, lixo, fiscalização, quer dizer, todo tema que surgia, que não estava tratado ainda, a gente chamava as pessoas responsáveis e fazia reunião técnica com esse pessoal e com a liderança da guarda e com o pessoal da Secretaria de Ordem Pública. E, por fim, as reuniões de monitoramento de metas, que são justamente as reuniões mensais que a gente vai acompanhar os indicadores. Então, acho que passou. Não, aí. Então, essa é uma reunião típica de monitoramento de metas. A gente tem, bem no modelo do Compstat, a gente tem, do lado direito da mesa, os inspetores de cada uma das 7 unidades que nós temos hoje, dentro da sala de reunião da Secretaria. Do lado esquerdo da mesa, vocês têm aí o diretor de operações da Guarda e o coordenador das UAPs. E lá na tela, os indicadores. Na cabeceira, o secretário de Ordem Pública e o inspetor-geral da Guarda Municipal assistindo. Então, a gente passa indicador por indicador, vê número por número, o diretor de operações e o coordenador das unidades faz questionamentos aos inspetores, por que isso aconteceu, por que vocês não atenderam, por que vocês chegaram atrasados, ou qualquer coisa que esteja diferente do planejado ou do previsto, e eles se explicam nessas bolinhas vermelhas e verdes, a gente faz anotações, define planos de ação de um mês para o outro,
Ah, tem um problema no sistema, então vai ser coisa da tecnologia. Tem um problema de supervisão, então vou tratar dessa forma. Faz um acordo do que vai ser tratado de um mês para o outro e cobra isso ao longo do mês. Eu botei de novo essa tela, porque eu acho que vale a pena a gente rever essa questão dos indicadores. A parte de ordenamento não é mais complexa do que homicídio, roubo, furto. Então, a gente buscou alguns indicadores que são, basicamente, se as solicitações da população são atendidas, o tempo de atendimento, se ele está chegando rápido, se ele está atendendo rápido também, e a utilização do smartphone, que é um recurso caro que a gente colocou na mão do guarda, e que ele tem que estar logado, ele tem que estar no sistema, ele tem que responder às demandas que aparecem, fazendo ocorrência. Então, a gente tem formas de aferir isso. Passado esse tempo desses indicadores operacionais, nós estamos agora montando, tem mais um que está agora atuando, que é a presença e ocupação do guarda. O tempo, quanto tempo ele passa multando, registrando ocorrência, fotografando buraco quebrado, e ainda é um indicador que não tem ainda meta, mas ele já está sendo acompanhado. E a gente está definindo novos indicadores com vista a definir, a entender o impacto. Então, tem as pesquisas de satisfação junto aos usuários, tem alguém que liga solicitando um serviço, a gente depois liga para a pessoa, e aí, foi atendido, não foi e tal, faz isso. Tem as pesquisas de opinião, como que vocês viram, da Tijuca, e a observação social sistemática, que nada mais é que algumas pessoas que saem em rua com pranchetas e vão vendo se tem lixo, tem população de rua, tem panfleto, tem camelô, tem ocupação errada ilegal de mesas e cadeiras. Anota isso, a gente joga depois georreferenciado no mapa térmico e leva para as reuniões para avaliar como é que foi a evolução ao longo do tempo. Bom, por fim, queria dividir algumas mudanças de percurso, que a gente faz muita coisa na prancheta, né? Quando vai a campo, um monte de coisa acontece diferente. Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte, vou lembrar vocês, a gente ia fazer um piloto, escolher o bairro, desenhar um modelo e implementar. Era um laboratório. Íamos fazer várias práticas, deu certo, deu errado, voltar para a prancheta, voltar para a academia e ver o que ia dar. O prefeito gostou, deu certo. Então, mal implantamos a Tijuca, ele falou, pode implantar agora o próximo bairro. Então, foi uma atrás da outra. Então, o piloto virou a solução. Então, o teste que nós íamos fazer em um bairro já está em 7 bairros. Está funcionando bem, mas a gente não conseguiu ainda fazer as modificações que nós já percebemos que são necessárias. A segunda coisa interessante é a competição com outras demandas. Vocês lembram lá do Souza, que era o melhor inspetor, que foi trazido para ser a inspiração do grupo, puxado da praia. Bom, chegou em novembro, chegou o verão, a praia precisou do Souza de novo. Então, o nosso principal inspetor, que ia, seguia, ele botou embaixo dele 2 inspetores para ele ser o propagador das boas práticas, né, e uma referência de liderança. Ele teve que deixar o projeto porque era uma necessidade da cidade que ele coordenasse a praia com toda a proficiência que ele tinha. E aí veio a escola de líderes, pegamos um dos inspetores que estava abaixo dele, botamos na próxima unidade, mas também foi uma adaptação necessária que, de repente, você não tem a menor ideia que isso pode acontecer. E não, o Souza tem que ir para a praia, e isso era irrefutável. Não havia a menor possibilidade de negociação do Souza não ir para a praia do Rio de Janeiro. Bom, as 7 unidades já implantadas, só para vocês terem uma ideia. Então, a Tijuca, depois o Centro, o Leblon, Ipanema e Copa. Para vocês terem uma ideia, a Tijuca tem 600 mil metros quadrados, o Centro tem 1 milhão de metros quadrados, ali o Leblon é quase todo, são os 700 mil, Ipanema e Copacabana são um pouco menores, mas também vocês veem que ela não pega o bairro todo, acho que aí fica nítido, ali em Ipanema dá para ver bem, que pega realmente a área mais problemática mapeada pela inteligência de AGM. O objetivo é tratar o problema maior. A gente usa o conceito de second best. Quem sair dali porque está ruim, vai acabar caindo numa área que não é tão boa para o negócio dele, então uma parte disso vai se manter, uma parte do problema vai se dissipar. Esse ano nós implantamos aquela que eu mostrei que pega Flamengo, Catete e Glória, e no Meier, na Zona Norte do Rio, onde o impacto foi muito percebido, porque a Zona Norte, tipicamente ali devia ter uns 10 guardas para os 5 bairros, o Meier um deles, e nós temos agora 250 guardas só no Meier. Em escala dá uns 60, 70 por período, né? É uma escala de 12 por 36. Para terminar, eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês. A gente tinha um problema grande
que é um grande aprendizado do projeto, imagino que vocês estudem bastante isso, mas na prática, quando você vê acontecer, é uma boa mensagem. Que era mudar a Guarda Municipal para resolver o problema de ordenamento. Só que a Guarda Municipal, eram 15 inspetorias, todos os grupamentos que eu falei para vocês, e muito difícil de implementar. Já foi? A mudança. Então, era um elefante que a gente tinha. Então, a gente fez uma pequena UOP, Unidade de Ordem Pública, e as práticas dessa unidade estão querendo ser copiadas por toda a corporação. Então, agora, os guardas que, no início, não queriam esse programa, porque falaram que a guarda ia ficar partida, e que ia mudar o modus operandi deles, etc., eles querem smartphone, eles querem ter metas, eles querem uma sala de tecnologia, eles querem usar o braçal, que eles têm um braçal em ordem, que só o pessoal da OP que usa. Então, foi uma prática que conseguimos mudar o conceito, e o projeto hoje ele é puxado pelas outras unidades, pelos bairros, associações de moradores solicitam unidades, e por agentes políticos também. Vamos lá. Aí, a gente está com 7 unidades. Aí, o que eu falei para vocês, agora a gente quer implementar uma mudança nas 7 unidades. Também não está fácil. Então, a gente tem lá uma coisa pesada para transformar. A gente perdeu a alavanca que a gente tinha, que a gente queria atuar no piloto. Porque agora, para eu mudar, por exemplo, a gente pensa bastante em mexer na grade de horário, que ele trabalha 12 horas. Mas é uma coisa que é difícil mudar em 7 ao mesmo tempo e acompanhar isso. Então, a gente vai precisar de uma nova alavanca, que pode ser um pedacinho de uma unidade ou a próxima unidade, onde a gente vai voltar na unidade para, através dessa nova alavanca, alavancar as 7 unidades que vão alavancar a guarda. Então, a gente sempre seguindo esse processo de alavancagem e de contaminação positiva das boas práticas. Pode ir. É isso, gente. Então,